Olá, boa noite. Nesse domingo, 19 de abril, estamos aqui mais uma vez. Vamos esperar a Isabel para falarmos agora sobre alegria nesse domingo. Ela é coach. Ela vai entrar para animar nossa noite, para nos brindar com coisas boas nessa noite. Para fazermos, a Isabel já está aí, Isabel Ferreira. Ela vai já se apresentar. Pode mandar o convite, Isabel. Edilda, muito obrigado por estar aqui novamente. A Isabel é lá de Sergipe. E assim a gente vai integrando o Brasil. Pronto, vamos. A imperadora da autoestima. Vamos falar sobre autoestima, sobre bem-estar, sobre estar tranquilo, sobre estar bem, sobre aproveitar a vida, sobre sorrir. Aê! Olá, Isabel, tudo bem? Já tô aqui. Eu também estou aqui. Eu também estou aqui, Isabel. Carlito, tá me ouvindo? Oi, estou, Tá me ouvindo? Tá? Aê! estou. Tereza, hein? Aí, joia! Tereza, coisa linda, que entrou aí, ó, uma cliente, amiga maravilhosa. Um Obrigada, abraço para Tereza Carlito, pelo também. convite. Pois Isso. é, eu lhe chamei hoje, lhe convidei hoje, fico muito grato se você ter aceito. E nesse domingo a gente vai falar sobre alegria, de como sorrir no momento em que vivemos, e nós vamos assim distrair no domingo, vamos tentar buscar através de você a alegria, a vontade de reviver os momentos, de relembrar certas coisas, mas ao mesmo tempo de já pensar no próprio futuro, em como será o futuro, e que será muito bom, será de muitos sorrisos, de muitas coisas boas. Queria que você se Com apresentasse, certeza. Isabel. Então, boa noite. É uma alegria estar aqui, conhecendo você agora mais próximo, né? Agradecer a pessoa que fez esse contato com a gente, né? Que fez foi a conexão entre nós dois, que é a Gidelma, lá da cidade de Cedro de São João, a cidade que eu tenho o maior amor do mundo, né? Um beijão para Gidelma, para Gi, que você chama de Jô, na verdade, né? Aham. De Jô. Sim, sim. Então, assim, é uma maravilha. Então, Carlito, eu sou jornalista, né? Minha formação é em comunicação, mas sou líder coach também, sou uma estudiosa do desenvolvimento humano e sou uma pessoa também que tem um chamado, não é? Um chamado de empoderar, né? De incentivar outras pessoas. Então, assim, é muito importante, principalmente nesse momento onde a gente está em visto, muita gente ansiosa, com medo, né, das incertezas. Né? Então, nesse momento, a gente está precisando de pessoas que incentivem as outras, né? Porque a gente está vivendo esse momento aqui, mas esse momento vai passar, certo? E aí, como é que a gente vai passar esse momento? Aí a gente vai ter que decidir como é que a gente vai passar, da melhor forma possível ou não, porque é uma questão de escolha. Então, eu estou aqui, não é? Para a gente conversar, trabalho com mulheres também, né? Mas, enfim, eu sou uma incentivadora de pessoas. Olha, tá chegando aí Maria Sueli, Lu. Gente, dá um coraçãozinho aí, ó. Você aperta no coração, porque quando vocês apertam no coração, o Instagram entrega para mais pessoas. Então, o nosso compromisso, Carlito, é apertar aí para que elas apertem o coração quem estiver chegando. Então vamos colocando os corações e nos entregando nesse momento. A imperadora que está aqui conosco, em primeiro lugar, antes da gente começar a falar no empoderamento, na alegria, para muitas pessoas há uma dificuldade de entender o que é realmente ser coach. O que é ser... Porque assim, o coach, se colocarmos no inglês e em outras línguas, é mil coisas ao mesmo tempo, mas o coach pode ser um táxi, o coach é, é, pode ser a pessoa que está lhe levando, o seu motorista, pode ser o cavalo também, em algumas línguas, mas o coach, Isso. na realidade, é alguém que vai levar algo diferente, vai fazer um estudo diferenciado
determinado assunto, e aí você vai poder explicar melhor. Porque muitas pessoas realmente têm essa dúvida e têm preconceitos também contra a profissão Isso, do ser coach. Muitas pessoas não muito, buscam o muito. coach por isso, porque tem preconceito. Ah, é coach. Mas ser coach é uma profissão como Isso. todas as outras, qualquer. E eu gostaria que você explanasse bem melhor antes da gente começar a questão do divertimento, de entender o que é ser um coach. Então, o coach é um profissional que vai te auxiliar a identificar o seu estado atual. Como é que você está agora, nesse momento? Vamos lá. Todo mundo que está chegando aí, ó, ela já chegou, Gidelma, Josley, todo mundo que chegou aí, de 0 a 10, me diz em termos de felicidade, qual é o grau, qual é a nota que vocês dão para a felicidade de vocês. Entendendo que 10 é feliz, extremamente feliz, 5 é mais ou menos feliz e 0 é infeliz. Então, qual é a nota que vocês dão para o seu estado hoje de felicidade? Né, para a gente Vamos escrever, identificar. coloquem Então, aí para vocês. isso, escrevem aí. Isso, de 0 a 10. 10 você está super mega feliz. 5 você está ali na média, né, vivendo ali mais ou menos. E 0 você está péssima. Então, voltando aqui à questão do coach, então, coach é um profissional que te auxilia a você identificar seu estado atual e sair de um lugar e ir para outro, né? Através de quê, Isabel? Através de ferramentas, né? Coach é metodologia, é método, são ferramentas aplicadas para que você, né, alcance a performance que você quer alcançar naquela determinada área. Então, assim, o coach não é uma ciência, né? Mas ela bebe em diversas ciências, na verdade. Olha aí o pessoal dando 5, né? 5 mais, corpo de mulher, maravilhosa, Jota dando 5, olha. 5 é a média. Então, 5, né? A média da felicidade. Então, pode melhorar, não pode? Pode melhorar, né? Mas não está tão mal, tá 5 ali. Não, tem colégios que você passa com 5, mas pode melhorar. Então, veja aqui, acabei de identificar, de auxiliar a pessoa a identificar o estado de felicidade agora. Olha, Sueli também 5. Então, isso é uma forma de você identificar. Então, é isso que o coach faz. E quando você identifica que você dá nota, você traz à sua mente a consciência. Opa, de 0 a 10 eu estou 5. Opa, então eu tenho que melhorar. Aí vamos descobrir o que é que você pode melhorar para elevar essa nota de 5 a 10, que é o ideal de felicidade. Então, é isso que o coach faz. Mas concordo com você que tem muito preconceito. Eu, como sou jornalista também, dentro do meu meio, aí é que tem mesmo. Né? Tem muitas mangações, tem brincadeirinha, mas eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu já descobri o meu chamado, o meu propósito, que é auxiliar outras pessoas a melhorarem na sua autoestima, né? A serem pessoas melhores dentro das condições que elas têm. Então, assim, o que os outros falam, não é? Não tem tanto impacto quando você sabe aquilo que você quer. Gente, tem um aviãozinho aqui, olha, um aviãozinho. Manda aí mais ou menos para Vou mandar 5 um avião. pessoas. E Isso. vai para Para outras mandar pessoas, e vai seguindo. isso, compartilha aí no mínimo para 5 pessoas para eu ver aqui essa super live, não é, comigo e com o Carlito falando sobre algo extremamente bacana, não é, que é questão de você sorrir, de você ser feliz, de você identificar o seu estado atual. Olha que coisa importante nesse momento que a gente está passando por um período desafiador, gente, desafiador. Não é? Não vamos, assim, colocar palavras ruins nas nossas bocas, né? Porque palavra tem poder, é bíblico até. Não é? Palavra tem poder. Aquilo que a gente fala, profecia, a gente profetiza. Então, que sejamos boca de boas novas, de coisas boas. Não é? Então, assim, estamos passando por um momento difícil. Vamos mudar. Estamos passando por um momento desafiador. Um momento que requer E mais um momento atenção. único, na realidade é um momento único da Isso, humanidade. Nunca antes na humanidade tinha ocorrido isso. Então é um momento único. exatamente. Na realidade, Perfeito, o que eu penso também é que assim, é um momento complicado, complexo, mas é um momento também de oportunidades, um momento de perfeito, possibilidades. Quantas portas estão se fechando, mas outras estão se abrindo para outras personalidades, para outros trabalhos, para outras possibilidades de vida. Quantas famílias estão se unindo nesse momento através
desse isolamento social. Perfeito. Claro que há outra parte, mas nós estamos aqui para falar do lado bom. Claro que nós vamos sempre lembrar tantos casais também que não estavam tão bem, mas que agora já estão bem, já estão se reconciliados. Pais que não conheciam os filhos, realmente não conheciam a personalidade e agora estão conhecendo. Seja por bem, mas seja por mal, mas estão tendo a oportunidade. Então, assim, eu creio muito nisso também, nessa parte boa da vida. Perfeito, Carlitos. Essa sua colocação é perfeita. Mas a gente entende que tem pessoas, né, que elas escolhem não pensar sobre essa perspectiva, não é? A gente sabe que o momento é difícil, não é? Ser uma pessoa otimista e ter uma programação mental positiva não significa ser alienado, não saber das coisas que estão acontecendo, não é? Não saber que na Itália aconteceram mortes, né, assim, números gritantes. Na Espanha, aqui no Brasil também está acontecendo, aí na França. Então, isso a gente não está alheio, né, e está insensível. Né? Mas justamente por a gente ter essa convicção e ter esse conhecimento, é que a gente tem que modificar a forma de pensar e acreditar que esse momento que a gente está vivendo é um momento de crescimento, não crescimento externo, mas crescimento interno. Não é? É como você disse, quantas famílias, quantos pais e mães trabalhavam 12 horas e não tinham um momento com o seu filho, ou o próprio casal não tinha aquele momento com o seu marido. E que nesse momento agora que estamos vivenciando, está tendo essa oportunidade. Tem gente que prefere olhar que é ruim, né? Ah, esse momento é ruim, mas tem gente que prefere ter um outro olhar. E essa diferença, e essa escolha de olhar, Carlito, vai intensificar, vai determinar a vida que você vai levar. Eu sempre venho batendo nessa tecla, né? E a forma como você vai trabalhar, porque veja, a tempestade está acontecendo, não é? É para todo mundo. Eu que estou aqui no Brasil, você que está aí fora, para todos. Agora, como eu vou lidar, ou como o Carlito vai lidar com essa situação, é que vai diferenciar a qualidade da minha vida, os resultados que eu vou ter, né? Se você buscar ter um olhar, né, dizer assim, isso está acontecendo, mas não como castigo, né? Mas é você olhar para essa situação e entender o que é que eu posso melhorar com isso, o que é que eu posso aprender e tirar de aprendizado com isso, isso vai impactar na sua vida, na sua autoestima, na forma como você vai conduzir. Se você olhar e disser que você está sendo punido, que é uma praga, que é uma maldição, que só coisas ruins acontecem, porque agora que você ia ser promovido, aconteceu isso na sua vida, você só vai atrair isso. E não vai adiantar. O mais interessante é isso, não vai adiantar. Eu sempre digo, entre pensar positivo e pensar negativo, é muito melhor, dá o mesmo trabalho, não é? Dá o mesmo trabalho. É como pensar grande e pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Só que o benefício que você tem vai ser bem diferenciado. E assim, com essa situação que nós estamos passando, nós vamos tentar aqui falar sobre a alegria, mas também trazendo a situação, é, sabendo para vocês entenderem também, senão as pessoas pensam, ah, eles estão brincando com a situação. Não, não é brincadeira. Mas assim, você falou algo que para mim é muito sério. A pessoa disse assim, ah, havia minha promoção. Ah, o meu problema na justiça ia ser resolvido e agora não foi. Mas será que a gente também não tem um coração de pensar quantas pessoas estão morrendo nesse momento e eu estou pensando na minha promoção, quanto que eu ia ganhar mais? Será que a gente tem que também ter essa sensibilidade? Tem que sorrir, Perfeito. brincar, mas tem que ser sensível com as coisas. E eu Todos nós vejo, estamos Carlos, nos privando de muita coisa na vida nesse momento. Todos nós nos privamos de muitas coisas. Mas ao mesmo tempo nós perfeito. estamos ganhando. Para mim, esse momento a vida está sendo renovada, não é um castigo. É uma renovação. Não que as pessoas que não estão com vida, que estão perdendo as vidas, que elas mereceriam esse castigo. Não, mas eu acho que está tudo renovado, porque está tudo lindo. O mundo está lindo. A gente vê as imagens do mundo lindo. A gente vê imagens de Nova York, a coisa mais linda. Veneza, lindo mar, coisa mais Isso. linda. Eu recebo os e-mails dizendo assim, o mar está lhe esperando, vai ser o mesmo. A cidade está lhe esperando. É, a Torre Eiffel está lhe esperando. Só que nós que não podemos ir. Então isso é um conjunto de coisas que não foram tão positivas na nossa vida durante todos os anos. Da gente realmente não ter cuidado de nós mesmos, não ter cuidado dos Isso. animais,
não ter cuidado da natureza, não ter cuidado da vida. Então, assim, é o Perfeito, resultado de tudo que aconteceu. Porque se você olhar na sua janela da sua casa, o céu está lindo. O sol amanhece todo dia. perfeito, O mundo não perfeito, acabou. Então, assim, a gente só tem que se cuidar para se amar mais, para amar o próximo. A gente tem que ser, muitas vezes, um pouco egoísta. Né? A gente tem que se amar para depois passar a transferir o amor ao próximo, conseguir perdoar, amar, transferir aquele amor para o próximo. E daí vem a felicidade que vai sendo constituída. Eu acho que é o momento que nós estamos fazendo isso, conseguindo iniciar esse processo. Apesar das lágrimas de dor, mas vão vir muitas lágrimas de alegria também. perfeito, perfeito. E Carlito, uma coisa que você falou que eu achei bastante interessante é sobre a questão da natureza. Essa semana eu estava assistindo uma live, esqueci até o nome do autor, e ele disse uma coisa que me marcou muito. Até então a gente tem vivenciado como se a gente fizesse parte da natureza e como se nós não fôssemos também a natureza, né? Então esse momento que a gente está vendo aí justamente quando os humanos voltam para as cavernas, para as casas, a natureza está bem melhor, né, de forma geral, né? Então, assim, é um momento também para a gente refletir sobre isso, né? De cuidar um pouco mais da natureza, porque nós também fazemos parte da natureza. Também é uma oportunidade, Carlito, para a gente silenciar, né? Para a gente olhar para dentro, para a gente se conhecer, fazer uma análise daquilo tudo que a gente está vivenciando, tirar aprendizado disso, silenciar a nossa mente. Você, quando trouxe a proposta do tema de sorrir, né, o sorriso, muitas vezes a gente está sorrindo e por dentro não está feliz, não é? Porque Exatamente, por isso é a felicidade. proposta. É uma conversa séria, Isso, mas com um isso, sorriso da alma, isso, é diferente. isso. Então, e a felicidade é uma emoção, não é? Uma emoção nossa, que todos nós sentimos, né? Mas cada um sente de uma forma diferente. Na sua grande maioria, a gente sente felicidade quando a gente conquista algo, não é? Você sente aquele prazer, aquela alegria, não é? E cada um tem uma percepção dessa sua alegria. Então, assim, nesse momento que a gente está vivenciando, quantas coisas lindas que você trouxe aí que são motivos para a gente sorrir. Então, isso é que vai diferenciar. Não, é? Não significa dizer que em determinados momentos a gente também não vai ter tristeza. Está tudo bem ficar triste. Está tudo bem se compadecer também com a dor do outro. Isso nos torna humanos, não é? Isso é também, isso faz parte da nossa condição. O que não é bom para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso estado, é estar sempre triste. Isso realmente não é bom. Então, se há esse momento de identificação que você é uma pessoa que vive tristonha, né, que sempre é pessimista, não é que a gente está ali muitas vezes associado, né, que é aquela pessoa que acha que nada dá certo, que tudo dá errado para ela, isso vai refletir na vida dela e na autoestima também. Sim, com certeza. Tem muitas pessoas, por exemplo, estamos recebendo, a maioria das pessoas estão recebendo auxílio da Caixa Econômica. Sim, Pode ser pouco, mas é o que é possível no nosso país. Então, assim, há pessoas que fizeram a inscrição no aplicativo, mas que ainda não saiu, mas também ainda não foi dito não, só diz que está em sim. análise. Mas a pessoa diz, para mim, isso não dá certo, nada para mim dá certo. E eu acho que não é assim, eu acho que não está dito não. Então, assim, há a positividade de pensar em algo novo. Nós temos a Neuza agora de Angola, viu? Está aqui conosco. Está assistindo lá de Oh, Luanda, na Angola. Neuza! É Que querida. maravilha! A irmã dela também às vezes assiste de Portugal, também entra. E a Neuza, ela sempre ora comigo. Eu adoro a Neuza. Tem o Braulio, que é o filho dela. Tem o Kratos também. Tem o Danielzinho, que é o neto dela, que sempre também me ouve. E é muito bom ter a Neuza aqui conosco, lá de Angola. Um abraço a todos os angolanos. Então, Um assim, abraço a todos os angolanos, isso mesmo. Um abraço, Neuza. Um abraço orações também, olha, unidas. tem um pessoal aí Outra falando coach também. Você entrou, a Rose fala. Oliveira. A Foi? Rose Ó, que Oliveira entrou. maravilha! E a Neuza Maravilha! está assistindo, em Angola são por volta de 1 hora da manhã, né, Neuza? Mais ou menos. Se não for meia-noite, 1 hora da manhã, em Angola. Olha, Então ela está nos tá assistindo vendo? hoje pela primeira vez, acho que ela está assistindo aqui o canal. Que ela reza Que comigo, né? Que eu tenho um outro maravilha! canal de orações que ela reza conosco. E é um horário mais acessível Que para ela. maravilha! Então, assim, Seja bem-vinda, Neuza.
Hoje o assunto, para quem está entrando agora, é sorrir. Não necessariamente sorrir do momento que vivemos, mas sorrir com a alma, aprender a sorrir com a alma. Eu acho também que uma das coisas mais importantes é o perdão. É nesse momento em Sim, que todos nós estamos... Eu estava conversando com uma médica agora às 17 horas, e na realidade a maioria da classe médica fala que uma das coisas que você tem que fazer mais é relaxar, descansar e perdoar, amar e buscar em algum meio de religião, seja qual for a religião que você tenha. Claro, todos sabem, todos que me conhecem sabem a minha religião, mas eu tenho que respeitar também o sim, próximo, da mesma forma que nesse momento eu tenho que sim, respeitar tudo em relação ao próximo. São modos de vida que a gente tá mudando nesse momento. Então, assim, as pessoas têm que buscar um ponto para fixar sua felicidade, um ponto para poder também transferir seus afetos, seus amores, seus carinhos, como também nós temos que buscar um ponto lá no alto, no seu Deus, que pode ser o Deus nosso da religião católica, pode ser o Deus evangélico, pode ser Maomé, pode ser qualquer um dos deuses. É um momento de união dos povos e talvez seja o momento mais bonito, é um momento muito sofrido, mas talvez seja o momento mais bonito da humanidade, porque nós estamos aprendendo e vivendo, como disse o Tom Hanks, vivendo como ele estava com Covid, ele não pôde nem voltar para o país dele, e ele estava na Austrália quando ele e a esposa contraíram Covid. E ele disse, a gente sim, vive dia após dia. Então, todos os nossos planos nesse momento não existem, mas ao mesmo tempo existe uma conexão enorme de planos para o pós-Covid. Então, isso é que é o legal. Nesse momento, quantos projetos, quantas canções, quantos livros, quantas histórias estão sendo contadas através desse momento triste que nós estamos vivendo. Então, é um momento de criação também. com certeza. E quando você fala da questão do perdoar, é importante, não é uma tarefa fácil, não é? Mas eu tenho um mestre que ele diz assim, o antídoto está lá no veneno, né? É como as pessoas, aquelas que têm raiva do seu passado, ou traz à tona sempre o seu passado. E às vezes não é um passado tão bom, não é? Então, se você não fizer as pazes, eu sempre digo isso, se você não fizer as pazes com o seu passado, você não vai vivenciar um momento bom, porque toda vez você vai trazer isso para você. Então, fazer as pazes é perdoar, porque, Carlito, o passado é só uma lembrança, não é? O futuro é uma perspectiva. O que efetivamente nós temos é o presente, não é? Se você pensar, você vai entender que ontem já foi, amanhã ainda vai ser. Para alguns vai ser, para outros não. Nada garante que amanhã nós vamos acordar, nada garante que amanhã a gente vai estar vivo. Então, por que não vivenciar esse momento, hoje, o presente, da melhor forma? Então, uma das formas que eu recomendo é a pessoa fazer as pazes com o seu passado, perdoar, ressignificar, dar um novo sentido, não é? Dar um novo Eu acho que sentido àquela também história. uma das Quantas coisas mães perderam seus filhos e fizeram dessa dor, né, um ponto para lutar por outros. Né? Quantas pessoas tiveram um acidente trágico na vida e perdeu algum movimento do corpo e pegou essa dor, deu um novo sentido, se viu de uma causa. Então, é possível ressignificar, mas a partir do momento que você aceita aquilo que você não pode mudar, você perdoa, você faz as pazes. Então, aí você tem um momento presente mais feliz, né? Entendendo, vivendo da melhor forma. Você trouxe essa questão do perdão é muito forte, né? É algo Mas eu muito acho forte. que eu acho que antes de tudo, viu, Isabel, eu acho que Hã? o se perdoar, muitas pessoas, as pessoas têm que se perdoarem pelos atos, por alguma coisa que fizeram no passado. Tantas pessoas que fizeram coisas ruins no passado e que elas podem buscar o perdão através de uma confissão, quem é da Igreja Católica, o perdão conversando consigo próprio, para poder depois trazer, começar a perdoar as pessoas. Tem pessoas que vivem com traumas de infância, e eu conheço várias, traumas Também terríveis conheço. da infância. Então, assim, que elas não foram culpadas por aquilo, mas que elas não se Sim, perdoam. Tantas crianças perfeito. abusadas, e aí me vem crianças que foram abusadas, e assim, eu conheço várias pessoas que foram abusadas na infância. Não é culpa delas, não é.
crianças que apanharam muito, na minha infância era normal, hoje em dia já não é algo Sim. que é normal, que pode levar, mas na minha infância era normal, era um método de tentar corrigir. Então, naquela época, era um método. Hoje em dia já não é mais o normal, né? É, Mas claro que ainda continua ocorrendo. Mas acho que as pessoas, primeiramente, têm que aprender a se perdoar. E todas as pessoas têm a chance. E também não julgar a ninguém, não julgar os atos, até porque só quem julga é lá de cima. Ele é que tem o poder de decisão sobre os atos aos quais nós fazemos conosco. Então, assim, eu acho que é bem importante falar sobre isso também. então, Carlito, como você trouxe essa questão, né, do perdoar, se você não consegue perdoar o outro verdadeiramente, se você não consegue se perdoar, você não consegue oferecer aquilo que você não tem. Não é? Então, como eu vou perdoar Carlito ou perdoar algo que aconteceu no meu passado se eu ainda não me perdoei? Sobre algumas questões, né, como você trouxe, alguns traumas que se tem na infância, na adolescência, né, e que você traz, é porque existe toda uma história que ali, quando a gente é criança, né, e às vezes, no caso dos abusos, né, é cometido às vezes pelas pessoas mais próximas, então aquelas pessoas são pessoas que têm uma autoridade para aquelas crianças. Então, quando ele diz não fale, aquilo há um peso, não é? E ali ele diz, você é culpado por conta disso. Então, ele absorve aquilo. E com o passar do tempo, a criança vai incorporando aquela crença até chegar à questão adulta, como os psicólogos trabalham isso muito bem, né? Acreditando que aquilo que ela sofreu, que ela é vítima, ela se sente como se fosse culpada. Então, assim, é mais difícil trabalhar, mas não é impossível. Por isso que eu falo da questão de você dar um novo sentido, né, a história do seu passado. É contar uma história da sua história, contar uma nova história, não é? Da história que você viveu, não é? Mas você só é possível fazer isso quando você faz as pazes, quando você perdoa. Você perdoa o que você fez e você perdoa liberar o perdão para aquele que lhe cometeu aquilo que foi tão doloroso para você. E veja, gente, perdoar não significa você continuar com aquela pessoa ou continuar naquela situação. Perdoar é liberar, né? Liberar o perdão e liberar aquele lixo da pessoa que ela colocou em você. Olha, eu trago muito uma coisa que é muito legal para você fazer isso, é você tomar consciência, né? E a meditação é algo muito fantástico, né? Independe de religião, meditação é algo você acalmar. Jesus meditava, não é? Quando ele saía, tem passagem na Bíblia que ele saía e ficava só com ele. Isso é a meditação. Quando você fecha seus olhos, Carlito, quando você inspira, quando você joga o ar para fora, durante um tempo que você fecha seus olhos, ouvindo a sua respiração, inspirando, mantendo esse movimento, sentindo os seus pés, as plantas dos seus pés no chão, você tomando consciência dos seus pés, das suas pernas, respirando, do seu abdômen. Você vai respirando lentamente, ouvindo só o som, fechando os olhos e mantendo. Você fazendo isso é uma maravilha, porque quando você fecha os olhos, Carlitos, você fecha os olhos para o mundo exterior. E quando você olha, quando está com os olhos fechados, você olha para o mundo interior, que é um mundo realmente que vale a pena, que vai modificar o seu exterior. Então você respira e solta lentamente. Quando você faz isso, lhe traz uma calmaria, lhe dá um sossego, uma paz. E aí você abre seus olhos e você consegue ver a vida de uma outra perspectiva. Qual decisão eu preciso tomar, qual atitude eu preciso tomar, mas tranquilo, sereno. Então a meditação traz um pouco disso, né? Acalma a pessoa, né? É muito gostoso fazer. Então, assim, é muito importante essa questão do perdão, como você viu, como você disse, e muito importante você se perdoar para você poder sorrir, não é? Para a gente poder sorrir. E isso é muito legal. É Aqui um está dos dizendo. assuntos que todos os profissionais da área médica, a Neuza que o sinal está ruim lá em Angola, mas ela colocou, eu Não, aprendi a tem. perdoar, doutora, mas tenho muita dificuldade em esquecer, volta e meia, lembro-me do mal que me fizeram, e isto incomoda-me É, muito.
Aí, a minha Perfeito. concepção, depois eu passo para ela. A minha concepção é Neuza, e a Neuza eu já conheço ela há alguns anos, porque nós, todos os dias praticamente, a gente tem um encontro. Então, assim, eu acho, as pessoas podem fazer o mal a gente, Neuza. E a gente também, involuntariamente, inclusive essa doença está ensinando isso. A gente pode também fazer o mal a alguém, a gente pode levar o fim da vida de uma outra pessoa sem nos darmos conta disso. Mas o que eu Isso. penso é, o que nos fazem de mal, o que pode vir a nos fazer de mal também no futuro, a gente pode reverter isso no bem. A gente pode retirar essa mágoa, que aí já vai em outro assunto, a mágoa, retirar a mágoa do seu coração, retirar tudo aquilo e transferir o amor que você tem, no caso dela, que tem um filho, que ela reza muito por ele, tem um netinho, e aquele amor pode ser transferido para outra coisa, para algo bonito. Porque assim, a mágoa, Dá um ninguém novo vive de mágoa, sentido. principalmente nesses tempos que nós vivemos, assim, para viver de mágoa é muito difícil, por isso que a gente perdoa e retira a mágoa e coloca uma nova vida, traz um novo sentimento para a nossa vida, traz uma sensação boa, algo bom, e tudo vai melhorando. Há uns anos atrás, eu passei por um frei, ele fazia um tratamento com cristais em mim. E eu tinha muita chateação com uma pessoa, um tio meu, inclusive, ele sabe, é algo que é público, e irmão do meu pai, e assim, ele perguntou se eu tinha raiva de alguém. Eu falei, irmão do meu pai. Aí ele disse assim, pois por que você não começa a exercer o perdão? E era alguma coisa, ele não tinha, meu pai adoeceu, faleceu, ele não visitou meu pai. E aí eu comecei a pensar nisso. E eu disse para minha mãe, eu vou exercer o perdão. Aí eu mandei um e-mail pro meu tio, falei tudo Perfeito. que eu tinha vontade, às vezes até a esposa dele entra aqui, a Paula. E assim, falei tudo que eu tinha vontade, mas eu disse, mas eu quero lhe perdoar, eu quero que nós possamos voltar. A gente nunca teve uma grande amizade, mas voltamos até a relação de tio com sobrinho. E ele disse, com certeza, sobrinho, tudo bem. Então, assim, aquilo me tirou um peso enorme. E eu digo para a Neuza e para todas as pessoas, eu fiquei satisfeito, o meu dia se tornou totalmente diferente, e eu creio que o dele também. E nós, hoje, atualmente, a esposa dele, a Paula, que é a tia Paula, ela entra muitas vezes e assiste conosco. E não existe nada. Encerrou, acabou o rancor, acabou a mágoa, acabou a tristeza. E eu acho que a gente deve tentar viver assim. Perfeito. Perfeito. E essa questão que a Neuza trouxe, olha, Tereza disse aqui, me pego pensando e falando coisas negativas. Às vezes fazemos sem perceber. É Sim, verdade. Isso eu é creio porque é um também. hábito. Na verdade, é um hábito, não é? É um hábito, é um comportamento. Então, se é um hábito, a gente pode substituir um hábito antigo por um hábito novo. Certo? Criar um novo hábito para suplantar esse, Tereza. E isso é o quê? Você começa a observar, olha, você já teve a consciência que se pega pensando. Então, opa, você começa, quando você for falar uma palavra que não for uma palavra positiva, você para, volta novamente e repete aquela outra, substituindo por uma palavra, né, positiva. Então, sobre isso que você trouxe, Carlita, é muito importante. Olha que coisa linda, não é? Você tinha mágoa, porque nós, em algum momento da vida, a gente guarda uma mágoa de algumas pessoas. Claro que as mágoas mais antigas, não é? Elas demoram mais. O que é que acontece, Neuza? Você pode perdoar, né? Você pode perdoar, e você não precisa conviver com essa pessoa. Não significa que você perdoar significa você depois trazer Se essa voltar a pessoa ser para dentro da sua casa, amiguinho, você voltar. vivenciar. Pois é. Mesmo às vezes quando são pais, quando são mães, né? Quando faz algo com você, você perdoa, mas claro, Olha o que mantém a aquele, Isilda aquela colocou, como é distância. interessante. Perdoar Oi? não é esquecer, e se lembrar com leveza e como aprendizado. Que interessante que a Isilda colocou aqui. Perfeito, 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 é isso mesmo. Mas é preciso liberar, exercitar. Não é fácil, é desafiador, não Não, é? Eu a pessoa respeito não também e vira honro todas amiguinho as na hora para religiões. não pegar na mão, não é necessário pegar na mão, virar amigo. É o perdão que você dá do seu coração, no momento que você achar, bem, por exemplo, esse meu tio que eu falei, isso, meu pai faleceu em 2004. Depois disso eu nunca mais o vi, na realidade. Mas assim, eu sei que no dia que eu ver, eu não vou lembrar da parte triste. Eu vou abraçar e Sim, eu sei que ele vai me abraçar também. Então, assim, no meu caso, perfeito, no caso em relação a perfeito. isso. Tem coisa, A Maria e aí Sueli isso é também coloca.
também que não sente raiva das Hã? pessoas que fizeram mal no passado. Ela sente uma tristeza e sempre volta os pensamentos. Pois vamos tentar não voltar aos pensamentos, pensar no futuro. É só a gente imaginar o nosso presente. Como que está o nosso presente? Uma coisa que vinha me tocando muito, eu estou tomando até muito seu tempo, mas assim, eu vinha muito impressionado com o Covid. Era Covid de manhã, de tarde, de noite, eu acordava de madrugada querendo ver o noticiário 24 horas por dia. Comecei a fazer essas transmissões, comecei a rezar mais, comecei a me dedicar mais às outras coisas. Hoje em dia, eu assisto o Jornal da Noite, que eu acho que a gente tem que se manter informado sobre a situação. A gente também não pode viver tão desinformado. Só que vamos preencher nossos espaços vazios, principalmente nesse momento. Vamos retirar nesse momento as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, o que fizeram conosco, e vamos transformar isso em algo bom nesse momento que a gente está aprendendo com a vida está nos ensinando. Há 40 dias atrás a gente não sabia que nós íamos estar todos em casa, sem fazer nada, esperando tudo passar. Claro que estamos fazendo muitas coisas que não fazíamos antes, mas o nosso dia a dia sumiu. Pessoas diziam assim, eu não posso ter férias, eu não posso fechar meu comércio. E agora? E E agora? o que eu Todo vinha mundo falando com a fechado. médica agora há pouco também, a questão ela disse que a médica, inclusive a área médica toda é a favor, ela disse assim, de que adianta eu abrir meu comércio se as pessoas saírem à rua e contraírem o Covid e eu não tiver o meu cliente, eu até adicionei, eu digo, e o fornecedor também, porque você tem que ter o cliente e o fornecedor. Se você não tiver essa cadeia, não adianta de nada. Então, para quem viver? Então, por isso que a gente tem que ter o pensamento positivo. Nesse momento, a gente deve receber as orientações da Organização Mundial da Saúde, que são todos os países Sim, recebem também, e, sim. e, e colocar o pensamento para frente. A Esnilda está colocando que começou a ver as lives, que diz que as lives são boas. E a gente tenta convidar pessoas de realmente que possam explicitar tantas coisas boas e noticiar e colocar. Então, assim, e é um momento de conhecimento, a gente vai se conhecendo. Eu estou conhecendo agora, tantas pessoas vão entrar e tantas pessoas eu vou convidar também para poder fazer parte da live. E você também aproveita e vai convidando também, vai olhando os perfis. E assim, eu acho que a vida é essa troca também, é um momento de troca esse momento. Então, Carlito, Sueli falou sobre a questão do passado, né? Como é difícil você olhar, né, o seu passado, porque às vezes lhe aconteceu coisas que não foram tão boas, não é? Então, é o que eu digo e retomo, você fazendo as pazes com seu passado, contar uma nova história das coisas que lhe aconteceram. É um exercício que a gente precisa fazer. Quem não teve um passado tão bom, não é? Mas esse passado lhe fortaleceu? O fato de seu pai ser um pouco mais rígido com você lhe tornou uma pessoa mais resiliente, mais forte. Então você pode contar essa história dizendo, olha, meu pai foi um homem, não é, que me ajudou a ser quem eu sou por conta dele, por conta da sua atitude comigo de ser exigente. Eu passei a ser uma pessoa, né, que mais cuidadosa, eu passei a ser uma pessoa mais responsável. Isso aqui é só um exemplo, né? Então contar uma história da sua história, contar uma nova versão da sua história. Isso é muito importante e ajuda bastante a você, principalmente, a controlar e gerenciar esses seus pensamentos, né, negativos que, vez ou outra, fica atormentando a gente, né, e atormentando qualquer pessoa. Sobre esse momento do Covid, né, como você trouxe, é um momento de reflexão. Né? Você pode usar esse momento como uma oportunidade. Você pode olhar para esse momento e dizer quais são as oportunidades que eu tenho com essa situação. Eu estou dentro de casa, a minha empresa, por exemplo, que não era online, agora é uma oportunidade para ser online. Eu antes não estava com minha família, não poderia estar trabalhando, porque eu estar com a minha família. Agora eu posso acompanhar meus filhos. Claro, existem as adversidades, mas existe quando você foca no seu olhar para os ganhos, as perdas se tornam pequenas diante da imensidão do que você está ganhando. Tem coisa mais maravilhosa do que você estar em união, em unidade, em harmonia dentro da sua casa e trabalhando com sua família? Agora, há algo que também pode ser perturbador, você está dentro da sua casa, desarmoniado, todo mundo, cada um com a cabeça em um lugar, brigando, realmente aí não é algo bom. Então, será que
né? Aí, como eu digo, o que você disse, eu honro e respeito todas as Aí, religiões. quando Eu sou chegamos nesse cristã. estágio Alguns em que as chamam o pessoas não... universo. Um Aham. chama o universo, eu chamo Deus. Será que Deus não está nos dando essa oportunidade para justamente a gente zerar as nossas divergências e pensar definitivamente no outro a partir do outro? E Será? Aí fica a qual seria, reflexão. na visão da Isabel, a questão quando as vidas estão todas desunidas na mesma casa? O pai não está falando com o filho, o casal não está bem, o filho está utilizando drogas, que é o normal da vida, o outro está bebendo, um casamento de um filho não está bem. Como que a gente pode tentar chegar, buscar tentar chegar nessa harmonia entre a família, nesse momento, inclusive, que estão todos em casa, possivelmente? Isso, então. Primeira coisa que todos têm que querer, né? Todo mundo quer ficar bem, não é? É aceitar, na verdade, e olhar para esse momento como uma oportunidade. Olha, é como se a gente tivesse todo mundo, tipo assim, uma gincana, é um campeonato, e se eu não me unir com Carlito, se eu não me unir com Tereza, se eu não me unir com Carlos, se eu não me unir, eu não vou ganhar o campeonato, não é? Eu posso até fazer uns golzinhos, algo mais, mas eu só vou ganhar o campeonato se eu, né, me unir de forma coletiva. Então, para eu me unir, eu vou ter o quê? Que aparar as minhas arestas, né? Aparar minhas arestas dentro de casa com meu filho, que talvez esteja sendo rebelde porque eu não dou atenção a ele, não é? E qual a forma Reparar de minhas aparar as arestas, arestas? Porque muitas pessoas utilizam o ainda o método diálogo. passado, O né? Na diálogo, realidade, as pessoas utilizam o método passado, então qual a isso. forma? O, o diálogo, não, o diálogo. E sem julgamento. E sabendo Esse ouvir também é também. desafiador. E sabendo É ouvir também, né? desafiador. Sabendo falar e ouvir. É isso. E Tem que se falar no momento certo e tentar buscar ouvir mesmo. E a gente tem que aprender uma coisa: nem sempre a gente ouve o que a gente gosta de ouvir ou a gente lê o que a gente gostaria de ler. Mas isso é que vem a palavra, o desafiador. Vai nos desafiando a entender aquela isso. maneira e a tentar buscar, a ouvir as palavras que nós não gostaríamos de ouvir, nunca, porque ninguém só ouve palavras boas, ninguém vive num paraíso. Todos nós temos nossos problemas pessoais, né? Então a pessoa tem que Isso. saber muito ouvir e falar. A gente, o diálogo, né? O diálogo sempre é a melhor forma. Você ir com o diálogo, você usar o diálogo sem julgamento, ouvindo, não é? Na verdade, e você, na verdade, querendo fazer a coisa acontecer, não é? Você está realmente com seu coração livre e entender também, estar preparado para receber feedback, né? Receber o retorno. Sentar, por exemplo, com E seu pode ser filho, né? positivo ou negativo no primeiro instante, né? Exatamente. Você pode e está preparado. Obrigado, Por exemplo, Jamilson. você sentar com Jamilson seu colocou. filho e dizer, filho, o, o que é que eu posso fazer, né, que está ao meu alcance, para que a gente possa melhorar a nossa relação? Não é? O que é que eu posso fazer que está ao meu alcance para melhorar a nossa relação? Ele vai falar, porque esse tempo todo você só estava preocupado com o trabalho. Então, anos, você não viu ele praticamente crescer, você não viu as necessidades, que o tempo todo ele estava ali lhe chamando a atenção. Então, ele vai dizer um pouco naquele momento que você trabalhava demais e tal. Aí, depois que ele falar tudo isso, ele vai querer de você um abraço, ele vai querer um beijo, ele vai querer sua atenção, né? Então, assim, o diálogo sempre é a melhor forma, não é? E você entender e trazer a questão da espiritualidade, não é? Cada um, é como eu disse, eu respeito e honro cada religião, né? Eu tenho a minha, né? No meu caso, para mim é Deus, eu sou cristã, mas tem gente que fala universo, enfim, cada um com sua religião, com sua crença religiosa, mas trazer, né, a espiritualidade para dentro da sua casa, para a sua vida, não é? Você entender que você não é melhor, não é? Perdoar, né? E exercitar aquilo que Cristo nos ensinou, que é servir, mas servir com amor, com propósito. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso faz a gente sorrir, fazer a vida do outro, tornar a vida do outro, contribuir para a vida do outro, sem necessariamente o outro precisar dar nada em troca,
É maravilhoso, Carlito. Aí a gente vai sorrindo mesmo. Sorrindo e a gente tem que buscar esse sorriso, buscar essa conexão de corpo, de perdão, de emoções, de sentimentos. Eu acho que conectando tudo, a gente começa a sorrir. Tendo justamente essa questão da religiosidade, da fé, eu estou impressionado com todos os profissionais da área médica, que não foram poucos que passaram por mim essa semana, nas lives. Hoje foram 2, ontem foram 4, antes de ontem 4. Foram uns 8 profissionais a 10 essa semana. E eles sempre colocavam a questão, sempre nesse momento, se apegar mais a Deus, se apegar mais a uma força. Se você não é cristão, se apegar mais à sua força. Eu tive conversando com um amigo meu lá do Irã semana passada, e eu pedi para ele ler um trecho do Corão, e ele leu em persa para nós. Sim, Aí o rapaz queria que eu traduzisse, infelizmente eu não sei falar persa. Então, assim, é a religião dele. Eu perguntei, a gente tem que saber também respeitar essa religiosidade que vem. Aí eu sim, perguntei, aí tolerância. eu digo, você acredita em quê? Devido à minha ignorância de não saber da religião dele. Ele disse assim, eu acredito em Deus. Eu digo, então eu vou colocar a imagem de Jesus Cristo. Pode ser? Diz, pode. Então, assim, eu acho que há essa questão dessa tolerância. Essa semana eu conversei também com pessoas que eu percebi pela sexualidade, até pela cor, que as pessoas não aceitavam uns aos outros. E por que? Quem que pode julgar a questão da cor da pessoa? Será que nós somos melhor porque nós somos brancos? Eu não sou melhor, eu tenho um problema de pele que eu detesto ser branco. Aí a pessoa diz assim, se fosse negro e tivesse passando todos os preconceitos que eu passo, mas eu não me sinto pior do que ninguém. Eu acho que isso daí vai... Eu acho que nesse nosso papo, que já está em 46 minutos, mas acho que vai continuar, a gente vai montando o que nós somos. Será que eu sendo Sim, alto e a outra pessoa mais baixa, ou eu como já pesei 300 quilos e eu fiz uma reeducação, né? A Esnilda que fez a reeducação alimentar perdeu 35 quilos, eu fiz a redução de estômago. E muda toda a vida sim, ao nosso redor, muda tudo. Então é o momento assim da perfeito. gente olhar também para dentro e a gente começar também a pegar tudo que a gente está falando e fazendo o nosso mapeamento, a gente trabalhando o mapeamento da nossa vida, do nosso corpo. Perfeito. Carlito, e uma coisa, quando você trouxe esse tema de sorrir, né, e eu associo muito, né, você pode sorrir à questão da emoção, da felicidade, e a felicidade, essa emoção, tem a ver com ganhar, né? Então, quando você traz à sua memória coisas positivas, coisas boas, né, você tende a sorrir mais, você tende a vibrar, porque nós somos pura energia, né? Isso é ciência, né? Independente de qualquer coisa, você é ciência, então você vibra de forma positiva. Então, uma das ferramentas que eu utilizo na minha mentoria, que eu utilizo com minhas clientes, é o caderninho da gratidão, algo simples que todo mundo pode fazer. Não é? Eu sempre indico o caderno da gratidão porque é algo maravilhoso, porque faz com que você traz à consciência as coisas boas que você já ganhou. E aí tem muitas clientes que dizem assim, nossa, Isabel, eu não sabia que eu tinha tantas coisas, que eu já tinha conquistado tantas coisas. Então, o caderno da gratidão faz com que você traz à tona tudo aquilo, agradecer tudo aquilo que lá atrás você pediu, né? 10 coisas pelas quais você é grata. Pode ser no final do dia, não é? Por exemplo, eu sou grata pela essa live maravilhosa que estou tendo com o Carlito. Eu sou grata por essa oportunidade, não é? De estar exercendo a minha missão, falando, né? Transmitindo para pessoas que eu conheço e para que eu não conheço o meu chamado, levando uma Olha que mensagem coisa bonita que nós positiva. estamos Então, eu falando. sou grata pelo... Olha o que a Neuza escreveu. Eu não vou falar em voz alta, mas olha o que ela escreveu. Que bom. Então, assim, são essas coisas que Dá para nos repetir que cortou um motivam. pouquinho. Veja o que está escrito no da Neuza. Que bonita. Que bonita a mensagem. E ela está lá de Luanda, em Angola, nos assistindo, nos vendo. Olha que maravilha. Então, eu sou Então, grata assim, por ela, né? Por isso vai exemplo, estar em fazendo. outro continente, levando uma mensagem positiva, Sim, e a gente vai chegando no mundo inteiro.
se a gente buscar ter essa conexão conosco, essa conexão de vida, buscando... ela coloca do caderninho, gostou da ideia do caderninho, que está maravilhosa a ideia. Eu também não tinha essa Coloca ideia, eu no acho que eu vou fazer. Eu fazer a ideia dez, dos meus faz projetos e também, objetivos, faz, mas eu vou fazer agora da gratidão. E eu acho também, quando perfeito. você falou da gratidão, porque assim, hoje nós somos gratos até poder estar respirando o ar no qual esse ar não é infectado. Agradecer ao ar primeiro. Eu acho que o nosso primeiro agradecimento é o ar. Perfeito, E eu como sou um paciente oncológico, e eu estava perfeito. falando na live passada, muitas vezes doía até piscar o olho, meu olho pesava muito. Então, assim, na realidade, a Enilda colocou, haja folha, que tenha muita folha. Vai ter, já tem, né, Enilda? Mas vai ter mais folhas. Então, assim, eu acho que só em ter voltado da questão do câncer e conseguir abrir o olho, para mim eu já me sinto assim, honrado. Eu passei muitos meses sem andar e assim, para mim no dia que eu andei, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia como era mais andar. E a gente às vezes se pega. A Neuza sabe, porque ela reza conosco, Dona Maria José que está aí também, que é lá do Espírito Santo, e a Jo também sabe. Às vezes eu olho pessoas que pedem assim na oração, porque eu tô com a dor no dente. É tão simples resolver a dor no dente, é tomar um remedinho, uma medicação, mas uma dor, a dor da alma, dos traumas, mas também a dor de uma doença muito, muito pesada que às vezes vem, como veio o câncer em mim, que foram 3 ao mesmo tempo, é algo muito duro. Às vezes as pessoas estavam rezando para mim e eu não conseguia abrir o olho de tão pesado que o olho era, porque doía também. Então, assim, que a gente possa valorizar também o nosso corpo. Hoje em dia eu conheço meu corpo totalmente. Quando você falou, inspira e expira, na realidade a gente vai reconhecendo também o nosso corpo fisicamente. Eu acho que é Isso, muito importante, até para a gente se aceitar, se é perfeito. mais gordinho, se é mais magrinho. A gente vai se aceitando, a gente vai entendendo como é que o mundo funciona à nossa volta. Perfeito, perfeito, Carlito. E só concluindo a questão do caderninho da gratidão, você faz todos os dias, né, coloca lá 10 coisas pelas quais você é grato. Né? No dia, você pode colocar pelo ar, por você estar no seu lar, por você ter o alimento, né? Por você ter o seu trabalho, por você estar vivo. Quantos não gostariam? Quantos estão morrendo? Não é? Aí na Itália mesmo, aí na Europa, quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos e não estão podendo nem prestar a última homenagem àquela pessoa e você estar vivo. Então agradeça pela sua saúde, agradeça pelo filho que você tem, agradeça pelas oportunidades, agradeça pela sua espiritualidade, pelo seu corpo, por ter passado por um câncer, por ter passado outro, por estar aqui. Várias coisas você tem para agradecer. Então coloca lá. Eu digo só 10, mas você pode ter 20, 30, 40, todos os dias. Isso lhe ajuda com seus pensamentos negativos. Né? Isso lhe ajuda a parar de reclamar. Isso lhe ajuda a você focar nas coisas que você tem. E não nas coisas que você perdeu. O que você perdeu, perdeu. Seu foco é no que você tem. E também naquilo que você também quer conquistar. Eu sou grata por conhecer Carlito aí na Europa, de tal, no país tal. Eu sou grata por fazer uma viagem pela Europa toda. Isso está colocando na sua cabeça que você acredita que tudo isso vai passar. Que o mundo, claro, vai ser diferente, mas essa doença vai deixar, né, o nosso convívio como outras já tiveram, né? Então, Mas esse assim, o diferente pode caderno da ser um gratidão, ele é diferente mais fantástico, ele é uma bonito, ferramenta... inclusive. Ah, Isso, porque, assim, talvez nós vivamos uma vida mais bela, dando valor realmente àquilo que interessa. Tantas pessoas dão valor perfeito, somente a ter o carro do ano, eu tenho que trocar o meu carro, e não dá valor ao filho. perfeito, Tantas pessoas não dão valor ao casamento, mas quer ter a melhor casa do mundo, então talvez esses valores se invertam agora nesse período. Eu acredito perfeito, muito, Carlito, eu tenho muita perfeito isso que esperança você de dias traz. melhores, de tantas coisas melhores que vão vir.
Perfeito isso que você trouxe, porque eu vejo esse momento justamente para isso, não é? Porque o dinheiro é importante, a gente não pode ser hipócrita porque a gente vive numa sociedade capitalista, mas o dinheiro, ele não compra felicidade realmente, não é? Ele é uma ferramenta que nos auxilia, mas ele não dá. Ele compra uma festa de casamento, mas ele não compra um casamento feliz. Ele compra um plano de saúde, mas ele não compra saúde. Não é? Então, assim, a gente estava vivendo enquanto humanidade, né, principalmente nós do Ocidente, no ter. Quem é a Isabel? Ah, a Isabel é aquela que tem uma cobertura, né? Estou profetizando que eu vou ter essa cobertura, que eu ainda não tenho, viu, Carlito? É aquela que tem um Land Rover, Isabel é essa? Não, Isabel não é essa, não é? Essa daí é as coisas. Então, a gente estava sendo reconhecido pelo que a gente tinha e não pelo que a gente é. Que isso é o que diferencia, que Uma isso é que coisa é que me extraordinário, que incomoda é muito, por isso exemplo, maravilhoso. eu não sei se você é casado ou não, mas assim, Sou. A Isabel, mulher do, Isso. por Do exemplo, temos a dona ruim. Maria José, que eu sei, a Maria José é do Paulo. Não, ela não é do Paulo, ela é, a primeira era a Maria Ela é José. dela. E o Isso, ela é Paulo dela. também, e o Paulo não é da Maria José, os dois são juntos, né? Os dois são, um não é propriedade do outro, isso me incomoda muito. Isso tem muito, é do posse, né? De posse, de Aham. sentimento de posse. É meu. Eu tenho um pouco disso, porque além de tudo, ainda sou filha única, então tudo é meu, né? Tudo é meu marido, meu filho, não sei o quê, mas entendo perfeitamente e faço esse exercício, né? Tipo assim, o marido é meu, mas eu não sou do meu marido, tá entendendo? Mas também não significa dizer assim, quando o marido não é dela, é que ele está livre para o mundo. Não, não seria isso, mas que Isso, há essa liberdade da pessoa por exemplo, a dona Maria José é esposa do Paulo, é casada com o Paulo. É diferente dizer Maria isso, José do Paulo. Eu acho que ela até riu isso. aqui também. Porque, assim, Mas realmente é uma coisa que a gente deve repensar. A dona com Maria a José que mulher, riu isso tem agora, que é a muito, Maria José né? Campanella. É. E Então, isso assim, com a eu mulher tem acho que muito, dá né? um. Então, como você falou até no começo do empoderamento, eu acho que isso também tira também a questão a mulher se torna mais independente. Não, eu estou conversando com a Isabel. Sim, Claro que ela tem um esposo, e claro que esse esposo vai estar junto com ela pela vida toda, como Dona Maria José, um casamento que é da minha sim. idade, o casamento dela, na realidade, que eles Olha que têm nossa, de maravilha. união. Então, assim, mas eu acho que nesse momento também a sociedade muda. É, há um processo de mudança. Claro que eu Com nunca vou deixar de certeza. ser o filho da minha mãe, da Salete. Mas antes de tudo, eu sou o Carlito. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender, até para a gente viver melhor. Dona Isso aí é Maria uma que vai questão. cobrar pelo nome dela. Muito bem. Um abraço, Dona Maria José. Ela é muito Então, isso é querida, uma muito coisa que amiga da Jo. E nossa, e minha então também. ela já me falou, é. Então, Jo, acho que entrou agora, né? Ou entrou Não, antes, ela já Jo. entrou já faz um tempo. Já viu que eu mandei um beijão para ela, enfim. Então, isso tem muito do sentimento de posse, né? Com relação da mulher, a gente já vai entrar na questão do machismo, né? De que o homem entende, né? Tem uma visão, o homem machista tem uma visão de propriedade, de que a mulher não é um ser, mas é uma coisa, né? Então, por isso é dele, é minha mulher. Né? E isso tem muito, por exemplo, no Brasil, né? Que aqui é a minha realidade, da questão do machismo estrutural, né? Isso é uma coisa histórica que a gente tem, onde o homem era o centro de tudo, né? E a mulher estava ali só para servir. Então, assim, essa questão do empoderamento da mulher, que é uma coisa que eu também trabalho, é uma coisa que a mulher precisa ter a consciência, porque eu sou um agente que levo, né, a informação, que eu auxilio a ela se empoderar, mas empoderamento significa uma decisão, é uma tomada de decisão. Eu vou ser, eu vou fazer, não é? Então ninguém põe ninguém para ser empoderado. Existe a representatividade, que é importante, que você inspira outras pessoas a fazer também e a ser também, não é? Mas essa é uma questão Agora, assim, que dá uma o nosso live Instagram maravilhosa, viu? já tá chegando ao fim. Nós continuamos. Você quer continuar, Isabel, que a gente tinha conversado antes? Tem tempo? Não, fica à vontade aqui, eu estou à Então eu vou vontade. encerrar aqui pelo Instagram, mas a gente volta. Quem está aí, aproveita e chama os amigos para poder assistir conosco. Nós vamos falar agora sobre o empoderamento da mulher. E aí eu quero Olha, tocar num assunto que eu acho que vai ser bem interessante. Já já a gente volta. Um minutinho.